Olá, meus amigos. Hoje eu quero refletir sobre o orgulho, sobre a soberba, a vaidade. O que eu tenho mais visto do ser humano é a soberba e o orgulho, né? As pessoas são tão fáceis de se orgulhar, de ficar soberba. Às vezes as pessoas compram um carro novo, ou um carrinho qualquer. Aí ele põe um Ray-Ban no rosto, já fica todo soberbo. Às vezes a pessoa tem um nível cultural um pouquinho mais elevado do que o outro, já é motivo para ele ficar soberbo. Às vezes lá no trabalho ele recebe uma promoção para mandar sobre 5, 4 pessoas, ele já fica soberbo. É interessante como o ser humano é propenso à soberba, ao orgulho. A palavra de Deus diz que Deus, ele não gosta da pessoa soberba. Ele gosta de pessoas humildes. Eu tenho visto aqui na internet pessoas muito soberbas, muito orgulhosas. Eu tenho percebido. E a soberba e o orgulho, ele se apresenta de várias maneiras. Ele tem várias facetas, né? Eu tenho observado aqui que as pessoas no seu conhecimento, às vezes na sua posição, ela se orgulha. Mas as pessoas, para encontrar Deus, elas têm que se despojar de todo o orgulho, de toda a soberba. É só assim que ela vai encontrar Deus. E eu tenho visto pregadores soberbos, eu tenho visto professores soberbos. Em várias áreas da nossa vida, nós temos encontrado pessoas soberbas. O soberbo, ele não consegue ouvir outra pessoa. Dificilmente ele ouve outra pessoa, o soberbo. Eu tenho observado aqui na internet que as pessoas, por causa da cultura, do estudo delas, elas não conseguem entender a mensagem do evangelho que é pregado aqui. Parece que a mensagem do evangelho para ela está encoberta. Porque o soberbo, o orgulhoso, ele só consegue ver a falha, ele só consegue ver o defeito, mas ele não consegue ver nada além disso. O soberbo é assim. Porque ele, quando ele olha para a pessoa, ele olha de cima para baixo. E às vezes algumas pessoas aqui conseguem entender a mensagem que é pregada. E quando ela descobre a verdadeira mensagem, quando ela não consegue ver os erros, quando ela não consegue ver o linguajar, às vezes a falta de cultura, vamos dizer, e ela consegue ver o que está lá no miolo. Às vezes eu comparo a mensagem do evangelho com uma pedra bruta, uma pedra sem valor, mas dentro dela tem uma mensagem preciosíssima. Mas o soberbo aqui, ele não consegue ver isso. Ele só consegue ver o modo de falar, o português, o tipo de pessoa. É assim que o soberbo consegue ver as pessoas. Eu vejo aqui pelos comentários, eu vejo pelo modo deles falar. Então eu dou graças a Deus, porque eu estava vendo aqui o meu vídeo, aqueles gráficos, né? Sobre as pessoas fazer isso, fazer aquilo no comentário. E é bom para mim que são mais negativos do que positivos. Porque quem sabe eu poderia ficar soberbo, não é verdade? Só por causa disso. Mas o meu objetivo, eu já falei, o meu objetivo aqui é trazer a mensagem. Não importa quem vai ouvir. O importante é que se uma pessoa ouvir, de uma forma ou de outra, esta mensagem vai ficar gravada. Só para você ter uma ideia, ouvinte, como que é o evangelho, certa vez lá no Rio de Janeiro, foram fazer um culto ao ar livre. E nesse culto, tinha um pregador que estava designado para ir lá levar a mensagem, e não deu para ele ir, faltou. E aí as pessoas ficaram, quem que vai pregar, quem que vai trazer a mensagem? E não se apresentava ninguém, mas tinha um servo de Deus ali que não tinha cultura nenhuma, não tinha estudo,
mal sabia ler, e ele se sentiu na necessidade de dizer alguma coisa. E nesse inteirinho, que estava ali na multidão, tinha uma pessoa que ele teve uma desavença com o seu patrão. E nessa desavença ele jurou matar o patrão. E foi engendrando uma vingança. Mas antes dele ir na casa dele pegar a arma para poder matar o patrão, ele falou, vou parar um pouco aqui, quero ouvir essa reunião, o que tem aqui. E aí o que aconteceu? Aquele servo de Deus que não tinha estudo, não tinha nada, mal sabia ler, abriu as escrituras. E aí quando ele abriu as escrituras, ele abriu aleatoriamente e caiu lá num texto que dizia assim, não matarás. Ele leu gaguejando e não conseguia mais desenvolver a leitura, porque ele não tinha pouca leitura, e dizia assim, não matarás, não matarás, e ficava gaguejando, e não saía disso. Até que ele deu por encerrada a mensagem, falou, a mensagem de Deus é essa hoje, para vocês que estão aqui. Só que essa mensagem entrou no coração daquele homem que estava prestes a cometer um assassinato. Aquela mensagem mudou toda uma história, mudou toda uma vida, a pessoa se converteu. Então, por quê? Porque aquele homem, na simplicidade, mas tinha a mensagem pura do Evangelho. Por isso que na palavra de Deus, ele diz aqui no versículo 138 de Salmos, capítulo 138, e no versículo 6, ele diz assim, ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Está vendo, gente? Então o soberbo, o orgulhoso, ele nunca vai encontrar Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos ter a humildade de espírito, devemos ser como uma criança. E eu vejo aqui na internet as pessoas querendo ver Deus, nunca vai ver. Enquanto você estiver nesse pedestal do teu conhecimento, você não vai ver. Outra vez, numa classe lá, um professor de física começou a falar conosco. Eu via que ele tinha um orgulho enorme. Quem é você para falar comigo? Ele falava desse jeito. Quem é você? Não sei o quê. Aí eu vi que ele estava lá, e difícil dele entender. Não procurei muito desenvolver o assunto. Mas eu comecei a observar aquele professor. Aquele professor, ele tinha muito estudo, um professor de física. Mas a cultura dele, o estudo dele, não preservou ele de perder a família. Entendeu? E às vezes eu vejo pessoas de estudo aqui, não conseguem administrar a própria vida. O que adianta? O que adianta ter toda essa bagagem de orgulho, de estudo, de cultura? Você vê nas televisão aí as pessoas, aquelas pessoas, vai ver a vida delas. O que vale essa sabedoria? Enquanto que a sabedoria de Deus, ela te traz paz e segurança, na humildade. A pessoa sabe onde vai botar os seus pés. Me lembro que certa vez um homem com dinheiro, ele chegou em nós pedindo conselho. Não sabia discernir para qual caminho ele ia tomar. Tinha conhecimento, tinha tudo, mas não tinha sabedoria. E aí uma pessoa percebeu, falou, você não tem nada, mas você sabe o passo que você toma, o caminho que você toma. Então, meu ouvinte, eu quero dizer o seguinte, que a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Enquanto você estiver no seu pedestal, da tua cultura, da tua posição, você jamais vai encontrar Deus. No Salmo Isaías 66, a palavra de Deus fala sobre o orgulhoso. Vou ler aqui para vocês. Isaías 66. Eu tinha anotado aqui. 66. Deixa eu ver aqui. Porque o orgulho, ele é um grande tropeço. Ele é um grande tropeço para as pessoas. Tá aqui, ó. Quer ver? Isaías 66. Deixa eu ver aqui. Então eu vou começar a procurar aqui
porque eu me esqueci agora. Aqui no Isaías 66, deixa eu ver. Me deu um branco para mim falar, porque às vezes eu tenho um problema de memória, às vezes eu esqueço. Está aqui. 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, assim todas elas foram feitas, dizem o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, Deus só vai olhar para aquela pessoa, só vai se manifestar para aquele que tem um espírito humilde. Essa é a lei de Deus. Deus tem prazer de olhar para a pessoa e ver que aquela pessoa está pronta a receber. A criança, por exemplo. Você conversa com a criança, você pode chegar do jeito que for, ela está ali atenta a você. Porque ela não tem orgulho, não tem soberba. O que eu tenho visto aqui na internet é muitas pessoas orgulhosas. Mas eu pergunto para ela, será que esse orgulho seu tem que te livrar de você em várias áreas da tua vida? Será que tem feito você andar com sabedoria? Ou esse orgulho está servindo só de tropeço para você? Então eu gostaria que você pensasse nisso. Você só vai encontrar Deus quando você estiver um coração humilde. Imagine Deus manifestar para um orgulhoso. Ele já é orgulhoso. Deus mostrar a glória dele, mostrar quem é ele de fato. Que a palavra de Deus diz que nós devemos nos gloriar, orgulhar, de conhecer ele e entender ele. Está lá em Jeremias. Quando eu falo que eu conheço Deus, as pessoas zombam de mim. Porque eu falo que eu conheço ele. Eu conheço ele o suficiente para me viver uma vida, para me levar uma vida que não vai causar problema para mim. Por isso que eu conheço ele. Eu conheço Deus o suficiente para eu ter uma vida de paz e tranquilidade. Então as pessoas, você conhece a Deus? Claro que eu conheço. Eu conheço a Deus para eu não transgredir contra o que ele proíbe. Isso é conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós vivemos uma vida de paz e tranquilidade. Se você é orgulhoso, se você é soberbo, pense no que foi falado